Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a introdução à histologia básica. A gente vai começar definindo o conceito de histologia, que é o estudo das células e dos tecidos do corpo e de como essas estruturas se organizam para constituir os órgãos. E a gente vai relembrar agora de que a célula ela é a unidade funcional do ser vivo. A gente tem uma organização do corpo em que um conjunto de células vai formar os tecidos, um conjunto de tecidos forma os órgãos, um conjunto de órgãos os sistemas e os sistemas os organismos. No caso da histologia, ela vai focar no estudo das células desses tecidos e a sua organização na constituição dos órgãos. Para isso, a gente vai utilizar um instrumento que a gente chama de microscópio óptico. Esse microscópio ele vai possibilitar a visualização aumentada de 1.000 a 1.500 vezes o tamanho real do objeto. Então, a gente tem que, na verdade, o limite de resolução desse microscópio vai ser de 0,2 micrômetros. Se a gente tem uma estrutura menor do que 0,2 micrômetros, aí a gente já não consegue mais visualizar isso através do microscópio óptico. Aí a gente vai ter que utilizar um microscópio eletrônico, que a gente vai falar já já. Bom, para a histologia, a gente tem que saber pelo menos as peças básicas aí de um microscópio óptico, principalmente para você que está na faculdade e pega prática de histologia ou alguma coisa assim, com certeza você vai precisar saber disso. Bom, a gente tem aqui a ocular, que é só lembrar que ela está próximo dos olhos de quem está vendo, então essas são as lentes oculares. A gente tem a peça do canhão, que é aquela que está segurando, está dando suporte ali às oculares. A gente vai ter a pinça, que é realmente uma pinça que vai servir para fixar a lâmina ali na platina, já dizendo aqui que a platina ela é a mesa do microscópio óptico. Aí a gente vai ter uma lâmpada, que na verdade vai emitir os feixes de luz que serão condensados pelo condensador. O condensador não faz nada além de literalmente condensar esses feixes de luz, direcionar esses feixes de luz para você ter uma melhor visualização daquele objeto. A gente vai ter aqui também o braço ou a coluna, o pé ou a base, que são as estruturas aí que vão dar sustentação a esse microscópio óptico. O revólver ele vai servir para você trocar para você fazer a troca entre as lentes, né? A gente vai ter a lente de 4 vezes, a lente de 40 vezes e a lente de 100 vezes. Lembrando que essa questão de lente, você tem que a ocular, ela é sempre de 10 vezes. Então, na verdade, quando você combina a lente ocular com a lente objetiva, vamos colocar aqui um exemplo, a ocular é de 10 vezes e você está na objetiva de 4. Então, na verdade, você está vendo o objeto 40 vezes aumentado. Aí é por isso que a gente tem a resolução aqui do microscópio óptico de mais ou menos 1.000 a 1.500 vezes o tamanho real do objeto, porque geralmente a lente mais potente, no microscópio mais comum que a gente vê, é de 100 vezes, só que aí você tem que lembrar de multiplicar pela de 10 vezes, que é a ocular, e aí a gente tem um aumento de 1.000 vezes. Continuando aqui, a gente tem o parafuso macrométrico, que na verdade ele proporciona a movimentação vertical dessa platina. Então, na verdade, você ou distancia ou aproxima o objeto da lente objetiva. E a gente tem o parafuso micrométrico, que faz a mesma coisa, só que o movimento é mais sutil do que o macrométrico. Bom, aí a gente também vai ter o controle de Charriot. Ele também vai servir para você posicionar ali a platina no local certo. Só que ao invés de distanciar ou aproximar do objeto, a movimentação dele vai ser lateral. Vai ser horizontal, lateralmente. Você vai mover a platina para a esquerda ou para a direita através do controle de Charriot. Quando você tem
uma amostra menor do que 0,2 micrômetros, aí o microscópio óptico ele já não é útil mais, ele já não consegue mais visualizar essas estruturas. A gente tem como exemplo disso é que no microscópio óptico a gente usa mais para observar células e o limite ali entre do citoplasma e do núcleo. Mas quando a gente quer estudar organela citoplasmática, aí a gente vai utilizar o microscópio eletrônico, que tem uma resolução de até 400.000, mais ou menos aí uma faixa, de aumento do tamanho real do objeto. De microscópio eletrônico, a gente vai ter dois tipos. Esse primeiro que a gente está vendo é o microscópio eletrônico de varredura. Ele vai ser aquele que proporciona a captação de imagens pseudo-tridimensionais. E ele é diferente do de transmissão, a gente consegue distinguir os dois, pelo nome já é tranquilo de lembrar qualquer qual. O varredura, ele varre, ele vai usar um feixe de elétrons, e esse feixe de elétrons vai varrer a superfície daquele objeto, daquele ser, daquela amostra ou daquele espécime que está ali sendo observado. Como ele pega só a superfície do espécime, ele consegue formar no computador uma imagem 3D daquilo que está sendo observado. Agora, já no microscópio eletrônico de transmissão, os feixes de elétrons, eles atravessam o espécime. Então, ele não vai formar imagem 3D, ele vai formar imagens 2D. A gente vai verificar aqui, olha só, a diferença entre as imagens de um microscópio eletrônico de varredura e um de transmissão. A gente está vendo a primeira imagem aqui à esquerda, que é de um piolho segurando um fio de cabelo, e você vê que realmente a imagem ela é 3D. Agora, já a imagem à direita, você vê uma estrutura, né, uma célula com seu citoplasma e suas organelas. Como a gente tinha falado antes, ela é mais usada para esse tipo de estudo. Então, tá aí a diferenciação do microscópio óptico e dos dois tipos de microscópio eletrônico que a gente mais tem. Agora, para a gente conseguir, voltando aqui no mais utilizado, principalmente no meio acadêmico, que é o óptico, como é que a gente vai conseguir pegar esse tecido e trazer para a visualização no microscópio óptico? Para isso, a gente precisa preparar as lâminas histológicas, né? Então, a gente vai começar fazendo o quê? A colheita de um material, de um tecido saudável. Você vai tirar a amostra desse tecido e a primeira coisa que vai ser feita vai ser a fixação dessa amostra. O que é fixar uma amostra? É você deixar ela imersa em formaldeído de 4 a 10% a concentração. Mas para que isso? Para a gente poder evitar a degradação natural desse material que é orgânico. Então, você quer, na verdade, evitar a digestão dos tecidos pelas enzimas existentes nas próprias células, que a gente chama de autólise, ou a degradação por processos de bactérias, de fungos, de outros micro-organismos. Então, na verdade, a gente está preservando esse material orgânico através da fixação. É a primeira coisa que deve ser feita. Aqui a gente vê na imagem, né? A gente chama essas gaiolinhas furadas de cassete plástico. A amostra ela foi colocada dentro de um cassete e depois ela foi transferida para uma solução de formaldeído, a concentração a 10%. Essa concentração, essa amostra vai ficar aí de 12 a 24 horas. Depois disso, a gente vai passar para a etapa de desidratação. Ela vai ser feita com álcool para poder retirar o excesso de água dessa amostra. Para que eu estou desidratando essa amostra? Porque eu preciso, mais para frente, nos processos, eu preciso impregnar ela de parafina. E a parafina, a gente sabe que é uma substância apolar, então ela não combina com água. Para isso, a gente tem que retirar a água antes, através da etapa de desidratação na preparação histológica. Depois de desidratar, a gente vai
promover o clareamento, também chamado de diafanização. O que é isso? É o mergulho de novo, né, em uma outra substância, dessa vez vai ser o xilol, que ele é um solvente orgânico. Na verdade, ele vai retirar as gorduras da amostra. Então, a gente vai ver, na verdade, nas lâminas histológicas, quando a gente for ver em outra oportunidade, que onde era para ter gordura na lâmina vai ser branco. Por que isso? Porque na etapa de preparação histológica, durante o clareamento, a gordura foi retirada. Quando você for ver, por exemplo, um axônio, que deveria ter a bainha de mielina ali naquela estrutura, você vai ver que onde era a bainha, que é de composição lipídica, vai estar branco. A gente vai ver isso mais para frente. A próxima etapa vai ser de inclusão, que a gente também chama de impregnação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa amostra junto com parafina a 60 graus. Na verdade, você precisa da parafina fundida, né, líquida, para ela poder impregnar dentro desse material. Depois da impregnação, que a gente tem aí 3 banhos, cada banho tem duração de 30 minutos. Isso a gente está colocando aqui só a título de curiosidade. Eu particularmente não acho tão interessante você saber quanto tempo, nem quantas vezes passam. Mas depois disso a gente tem a quinta etapa, que vai ser a blocagem. Na verdade, você pegou agora o material que estava na parafina líquida e você vai resfriar ele para poder solidificar essa parafina, formar literalmente um bloco de parafina com o material dentro. Bom, uma vez sólido, a gente pode agora finalmente colocar esse material no micrótomo, que vai ser esse aparelho que vai ser usado para cortar em finas lâminas esse bloco de parafina que foi feito. Essa é a fase que a gente vai chamar de microtomia. Depois da obtenção dessas finas lâminas que a gente cortou no micrótomo, a gente vai ter que colorir essas lâminas. Por que a gente precisa sempre colori-las? Porque, na verdade, com exceção dos glóbulos vermelhos, todas as células do corpo são transparentes, elas não têm cor. Então, mesmo que a gente as coloque no microscópio óptico, a gente não enxergaria, não conseguiria distinguir muita coisa. Então, a gente tem vários tipos de corantes, mas os básicos, padrões mesmo, são a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina ela vai ser um corante básico, ou seja, ela vai ser acidófila. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm tendência a se ligar a ácido, né? Um básico é um componente básico que vai se ligar a um componente ácido. E ela vai ter uma pigmentação na tonalidade azul. Então, o que a hematoxilina cora, por exemplo, numa célula? Vai ser o núcleo dela, porque ela vai corar, na verdade, componentes ricos em proteínas. Se as proteínas são aminoácidos, então vai ser a hematoxilina que vai corar o núcleo da célula. Já a eosina, ela é um corante ácido, no caso basófilo, né, que ela sente atração por componentes básicos, e ela vai ser um pigmento na tonalidade vermelha. E ela vai corar os componentes ricos em açúcares e em lipídios, como, por exemplo, o citoplasma da célula. Aqui a gente pode observar, na primeira imagem mais à esquerda, um corte que foi colorido só com a hematoxilina, que a gente falou que ele é todo azul. Você pode perceber que os núcleos eles estão corados com um azul mais escuro, né? Porque quanto mais proteína, mais escuro vai ficar. Na verdade, quanto mais componentes ácidos, mais escuro vai ficar. Lembrando que a hematoxilina é básica. E agora na imagem do meio, uma coloração somente com eosina. Tudo num tom mais avermelhado, mais puxado aí, quase um rosa, né? E você pode perceber que os núcleos eles estão bem claros, praticamente branco o núcleo. E agora a coloração, a última e a terceira coloração, ela está corada aí com hematoxilina e eosina,
Você vê que ficou um tom intermediário aí, mas mesmo assim a gente consegue enxergar muito bem corado o núcleo, né? Bem escuro, um azul bem escuro, e um núcleo aí com algumas partes mais pro azul, um meio mais rosado. Essa foi a introdução ao estudo da histologia. Eu usei como referências bibliográficas principalmente o livro do Junqueira e Carneiro, a 12ª edição. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo, beijo.